Este é o programa Saber Direito da TV Justiça e o nosso curso é sobre a parte geral do Código Civil de 2002. Esta é a aula número 3 e vamos abordar o tema dos bens, objeto do direito. Meu nome é Flávio Tartucci, sou professor do curso FMB, advogado em São Paulo, doutorando em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil Comparado pela PUC São Paulo. Na última aula, nós abordamos o tema da pessoa jurídica. Encerramos o tratamento das pessoas no Código Civil de 2002. Vimos na primeira aula a pessoa natural e depois a pessoa jurídica. E hoje vamos analisar o conteúdo da relação jurídica, que é justamente o seu objeto, o estudo dos bens. O que é importante que os senhores percebam de imediato é que os conceitos de bens e de coisas sempre geraram na doutrina uma certa divergência. E por que era assim? Era assim porque o Código de 16 utilizava tanto a expressão coisas quanto a expressão bens. Já o Código de 2002, em um sentido de simplicidade, de facilitação, utiliza tão somente a expressão bens. E na doutrina clássica, os senhores vão encontrar algumas divergências, como, por exemplo, a conceituação de Caio Mário. Caio Mário da Silva Pereira diz que bem é tudo aquilo que nos agrada, enquanto que coisa é um bem corpóreo, tangível. Então, bem seria gênero, tudo o que nos agrada. Coisa seria um bem corpóreo, espécie. Não é essa a opinião do professor Silvio Rodrigues. O professor Silvio Rodrigues, em sua obra, diz o oposto, que coisa é tudo aquilo que não é humano, como, por exemplo, um automóvel, um imóvel. Já o bem seria uma coisa com interesse econômico e ou jurídico. Ou, em poucas palavras, o bem seria uma coisa com interesse jurídico. Em suma, coisa é gênero, é o conceito maior, bem é espécie, é o conceito menor. Na nossa leitura, o Código Civil de 2002 utilizou essa diferenciação de Silvio Rodrigues, no sentido de que coisa é gênero, tudo que não é humano, e bem seria uma coisa com interesse jurídico. Afinal de contas, como eu já disse aos senhores, o Código de 2002 utiliza tão somente a expressão dos bens. Há uma crítica e uma polêmica quando você faz a leitura da parte especial do Código, porque a parte especial do Código trata tão somente do direito das coisas. E no sentido que foi adotado, no sentido de Silvio Rodrigues, coisa é tudo aquilo que não é humano. Então seria até melhor que a parte especial do Código utilizasse a expressão direito dos bens e não direito das coisas. Haveria um melhor critério técnico, uma melhor adequação se o legislador na parte especial tratasse do direito dos bens. Muito bem, então vamos delimitar assim o conceito. Os bens são coisas com interesse jurídico. E uma primeira diferenciação fundamental para compreender a matéria, uma classificação que não consta do Código de 2002, é aquela classificação dos bens em bens corpóreos e bens incorpóreos. Os bens corpóreos são aqueles bens tangíveis, que podem ser tocados. Então, por exemplo, um automóvel, um animal, uma casa. Já os bens incorpóreos são os bens intangíveis. São aqueles bens que não podem ser tocados. Então, os direitos em geral. Uma hipoteca, ninguém nunca tocou uma hipoteca, o penhor, o direito autoral. Os direitos em geral são bens incorpóreos. Os senhores até podem utilizar uma expressão bens materiais para os bens corpóreos e bens imateriais para os bens incorpóreos. Mas a doutrina muito atenta diz o seguinte, que quando eu tenho contrato de alienação onerosa, ou seja, de transmissão mediante uma contraprestação, quando se trata de bens corpóreos, o contrato de alienação onerosa é o contrato de compra e venda, como é o caso da compra e venda de um imóvel. Agora, quando eu tenho bens incorpóreos, a alienação onerosa não se dá por compra e venda. Os senhores não falam contrato de compra e venda de direitos autorais. Os senhores falam contrato de cessão de direitos autorais. Então, nesse caso, nós temos cessão de direitos. Então, do ponto de vista contratual, essa diferenciação de bens corpóreos e incorpóreos, ela repercute nessa diferenciação de contratos. E também um ponto importante, que tem que ficar bem enfatizado, é que os direitos são bens. Quando eu falo, por exemplo, da ideia de patrimônio, o patrimônio, soma de bens corpóreos e incorpóreos de uma pessoa. Então, essa é a ideia mais avançada de patrimônio. E eu gostaria até de chamar a atenção de vocês
para um conceito genial na nossa leitura, que é o conceito de patrimônio mínimo. O professor Luiz Edson Fachin, da Universidade Federal do Paraná, escreveu uma obra genial que discorre sobre a teoria jurídica do Estatuto do Patrimônio Mínimo. Nessa obra, o professor Fachin diz o seguinte, que há uma fusão de direitos patrimoniais e direitos existenciais, quando se fala em proteção da pessoa. Quer dizer, a pessoa tem direito ao mínimo de direitos patrimoniais para que viva com dignidade. E nós temos várias aplicações dessa ideia de patrimônio mínimo na lei e na jurisprudência. As interpretações que temos hoje, por exemplo, a respeito do bem de família, tema sobre o qual eu ainda vou falar com os senhores, e no próprio Código Civil há um dispositivo que merece destaque, que é o artigo 928, parágrafo único do Código. O 928 do Código traz como novidade a responsabilidade civil do incapaz. Uma novidade do Código 2002. Dispositivo inspirado no Código italiano, no Código português, responsabilidade civil do incapaz. O incapaz tem uma responsabilidade, é subsidiária, é excepcional, mas tem responsabilidade. E o parágrafo único do artigo traz a ideia de patrimônio mínimo, que o dispositivo prevê o seguinte, que a indenização contra o incapaz deve ser equitativa, para não privar o incapaz e os seus dependentes do mínimo para que vivam com dignidade. Até se discute muito doutrinariamente o sentido prático disso, mas há ali uma ideia de patrimônio mínimo. Eu até gosto de algumas outras denominações, os constitucionalistas falam em mínimo vital. E há um livro clássico de um professor de Viena, O Direito Civil e os Pobres, de Antônio Menger, uma obra pouco difundida, uma obra rara, que trata justamente dessa ideia de patrimônio mínimo, que a pessoa tem um direito ao mínimo patrimonial. Essa obra do Antônio Menger, uma obra escrita em 1890, espetacular a respeito da ideia de patrimônio mínimo. Bom, partindo para o Código Civil, a primeira classificação que nós temos no Código Civil, entre os artigos 79 a 84, é a classificação quanto à mobilidade. E aí nós temos os bens imóveis e os bens móveis. Como os senhores bem sabem, uma categoria até fácil, os bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados ou removidos. Por quê? Porque o seu transporte ou remoção vai gerar destruição ou desvalorização. Essa é uma denominação que se utiliza. Ou, se os senhores quiserem, os bens imóveis são aqueles que estão incorporados ao solo, por uma questão natural ou artificial. Também uma conceituação que cabe. E quando se fala de bens imóveis, nós temos a tripla e, para alguns, quádrupla classificação dos bens imóveis. Então, vamos a essa classificação importantíssima. No primeiro momento, nós temos os bens imóveis por natureza. Os bens imóveis por natureza são aqueles que são incorporados por uma força natural. Então, uma árvore que nasceu por força natural é, nesse caso, um bem imóvel por essência ou por natureza, categoria que não oferece maiores dificuldades. Mas, além dos bens imóveis por natureza, nós temos os bens imóveis por acessão industrial ou artificial. Eu até gosto de falar bens imóveis por acessão física, industrial ou artificial. Os bens imóveis por acessão física, industrial ou artificial são aqueles bens que foram incorporados não por uma força natural, mas por uma força humana concreta e efetiva. Força humana concreta e efetiva. É o que nós temos nas construções e nas plantações em sentido genérico. Na construção e na plantação nós temos uma incorporação feita pelo dono por atuação corpórea efetiva. Muito bem. Então, recapitulando, temos os bens imóveis por natureza e temos os bens imóveis por acessão física industrial. E aí surge uma polêmica, que é a polêmica a respeito dos bens imóveis por acessão física intelectual. Ou tão somente bens imóveis por acessão intelectual, que seria a terceira categoria. Esses bens imóveis por acessão intelectual, eles foram incorporados pela vontade do proprietário. Então, são bens móveis, mas que foram incorporados pela vontade intelectual do proprietário. Há uma grande polêmica doutrinária
se essa categoria de bens persiste ou não. Há quem entenda que não. Em jornada de direito civil, na primeira jornada de direito civil, foi aprovado o enunciado número 11. Enunciado 11 do Conselho da Justiça Federal, que diz que essa categoria dos bens imóveis, por acessão física e intelectual, não persiste mais. Porque o Código Civil, no artigo 79, só fala de acessão artificial e não intelectual. Até para vocês situarem, qual seria um bom exemplo de um bem imóvel por acessão física intelectual? Imagina um ar-condicionado. O ar-condicionado é um bem imóvel. E ele é incorporado a um curso qualquer. A um curso preparatório, uma sala de aula. Então, é um bem imóvel, mas que naquele momento foi incorporado ao curso. Um bem imóvel por acessão física intelectual. E aí, veja, eu estou filiado à corrente doutrinária que entende que essa categoria persiste. Porque essa categoria está tratada entre os artigos 93 e 94 do Código Civil. O conceito de pertenças. Porque o ar-condicionado é uma pertença do curso. Ele foi incorporado ao curso. A pertença é um bem incorporado com o intuito de facilitação de utilidade ou de embelezamento. É o que consta do artigo 93 do Código Civil. Maria Helena Diniz, Pablo Stolze, Rodolfo Pamplona, Carlos Roberto Gonçalves, entre outros autores, afirmam que o tratamento dessa categoria, bens imóveis por acessão física intelectual, o tratamento agora é como pertenças. Artigo 93 do Código Civil. Eu chamo a atenção dos senhores para a regra do artigo 94, que é uma regra que gera algumas dúvidas e que vem sendo solicitada em algumas provas. O 94 diz que, em regra, o negócio jurídico que diz respeito ao bem principal não abrange as pertenças. O negócio jurídico que diz respeito ao bem principal não abrange as pertenças. E aí nós vamos ver até o que se diz é que pertença é bem acessório, mas eu tenho a quebra da regra de que o acessório segue o principal. Então eu gosto de um exemplo da professora Maria Helena Diniz, do piano do Conservatório Musical. O piano, ele é pertença do Conservatório Musical. Agora veja, eu tenho que verificar na relação de pertencialidade se a pertença é ou não essencial ao bem principal. Porque o artigo 94, na parte final, faz algumas ressalvas, circunstâncias do caso. Né? Então, imaginem comigo, se alguém vende o conservatório musical, o piano acompanha? Vou vender um conservatório musical cheio de pianos. Os pianos acompanham? Sim ou não? Eu tenho que verificar, o piano é essencial ao conservatório musical? É. Ele é essencial ao conservatório musical. Então, se o conservatório é vendido, os pianos acompanham. Porque aí eu faço a ressalva da parte final do artigo 94. Agora, se você tem na sua casa um piano, você vende a casa, o contrato não diz nada, não diz se é contrato, como a gente fala no interior do Brasil, contrato de porteira aberta ou porteira fechada. Em regra, você vendeu a casa, o piano acompanha? Não, porque aí eu vou aplicar a primeira parte do artigo 94 do Código Civil. Então esse esclarecimento é perfeito para verificar que o 94, o negócio jurídico principal não diz respeito às pertenças, tem exceções. E na nossa visão, veja, se o código trata como pertenças, não importa. Eu chamo de pertença ou de bem imóvel por acessão física e intelectual, tanto faz. Né? Então, na nossa opinião, persiste essa categoria. Isso também é uma questão para a prova eventualmente aberta. Para fechar, última categoria dos bens imóveis por determinação legal. Muito fácil. A lei diz que é imóvel, ponto final. E aí basta pegar o Código Civil, o artigo 80 do Código Civil. O artigo 80 do Código Civil diz o seguinte, que são imóveis por determinação legal. Primeiro, os direitos reais sobre imóveis. Então, uma hipoteca que recai sobre bem imóvel, se o imóvel é, obviamente, um bem que não pode ser transportado, a hipoteca que acompanha também é imóvel. Tá? E também temos aqui o direito à sucessão aberta. Cuidado! O direito à sucessão aberta é um bem imóvel por determinação legal. Isso, aliás, que é muito perguntado em provas. Tá? Então, como disse, temos na nossa visão essas 4 modalidades de bens imóveis. Bens imóveis por natureza, bens imóveis por acessão física artificial e industrial, bens imóveis por acessão física intelectual e bens imóveis por determinação legal. Vamos agora aos bens móveis.
Os bens móveis são aqueles que podem ser transportados. Isso não vai gerar destruição nem deterioração. E aí nós temos, primeiramente nos bens móveis, os chamados bens móveis por natureza. Porque a mobilidade decorre da sua essência. Mobilidade decorre da sua essência. E, aliás, o bem móvel por natureza, ele pode se transportar por força alheia, o automóvel, ou por força própria. Quando ele se transporta por força própria, ele é denominado bem semovente. Conceito importante, bem semovente. É aquele bem móvel que se transporta por força própria. O exemplo, animais em geral. Então, no primeiro momento, nós temos os chamados bens móveis por natureza. Temos também um conceito importante, clássico da doutrina, bens móveis por antecipação. Bens móveis por antecipação. Situação oposta da seção física artificial. Porque eram bens imóveis e que foram mobilizados por uma atuação humana efetiva. Eram imóveis e foram mobilizados por uma atuação humana efetiva. Lenha cortada, plantação colhida. Plantação, semente, plantação, imóvel por acessão física artificial. Cortou a plantação, colheu a plantação, bem móvel por antecipação. Não está na lei, categoria doutrinária. E por fim, senhores, bens móveis por determinação legal. De novo, porque a lei diz, e é só pegar o Código Civil. Os senhores peguem aí, artigo 83 do Código Civil. Artigo 83 prevê, consideram-se bens móveis para efeitos legais. Primeiro, as energias que tenham valor econômico. Energia elétrica, o exemplo. Os direitos reais sobre imóveis. Penhor é o direito real sobre imóvel. E, por fim, direitos pessoais de caráter patrimonial. Direitos pessoais de caráter patrimonial, exemplo clássico, direitos autorais. Inclusive com previsão na Lei 9.610 de 98, são bens móveis. Então, são essas três categorias. Bens móveis por natureza, bens móveis por antecipação e bens móveis por determinação legal. Eu chamo a atenção de todos agora para um tema polêmico. O direito civil ainda vive de algumas lendas que nós temos que tirar. Navios e aeronaves. Navios e aeronaves têm registro especial e admitem hipoteca. São bens móveis ou imóveis? Móveis ou imóveis? Adriano, móvel ou imóvel? Móveis. Fernando, móveis ou imóveis? Polêmico. São bens móveis. São bens móveis especiais. Porque admitem hipoteca e tem registro especial. Ninguém vai olhar para um avião e falar, ó, imóvel voando. Ninguém faz isso. Até porque tanto o registro especial quanto a hipoteca tem natureza acessória. E a natureza acessória não pode mudar a sorte do principal. Então são bens móveis especiais. Agora, cuidado. Hipoteca pode ser bem móvel? Se a hipoteca recai sobre uma casa, é bem móvel. Agora, se a hipoteca recai sobre um navio, é bem móvel. Então, cuidado para a prova. A hipoteca pode ser bem imóvel, mas pode ser também bem móvel. Depende sobre o que recai. Pega, hein? Bom, próxima classificação. Essa foi a classificação quanto à mobilidade. Vamos agora à classificação quanto à fungibilidade. Classificação quanto à fungibilidade está no artigo 85 do Código Civil. Classificação que vem lá dos primórdios do direito. Classificação dos bens fungíveis e bens infungíveis. Os bens fungíveis são os bens substituíveis. E os bens fungíveis são sempre móveis. Dinheiro. Bens móveis. Está na lei. Os bens infungíveis são insubstituíveis por outros de mesma espécie, quantidade e qualidade. Podem ser bens móveis ou podem ser bens imóveis. O bem imóvel é sempre infungível. Agora, o bem imóvel pode ser fungível ou infungível. Eu vou pegar um exemplo polêmico já para vocês, tá? Vou falar, é bem imóvel, fungível, a obra de arte. Já falei. Mas vou pegar um tema polêmico. Para fins contratuais, principalmente,
O automóvel, o veículo, é considerado bem móvel e infungível. Por que o veículo é considerado, para fins contratuais, sobremaneira, bens móveis e infungíveis? Porque eles têm um número de identificação específica. São bens complexos e que têm uma identificação específica, que é o número de chassi. E aí é importante por quê? Porque se eu tenho um contrato de empréstimo de bens fungíveis, o contrato é de mútuo. Se eu tenho o contrato de empréstimo de bem infungível, o contrato é de comodato. Empréstimo de veículo é comodato, não é mútuo. Essa divisão até é quebrada. Alguns autores falam de um tal de comodato ad pompam. Comodato ad pompam, que é uma exceção, seria um empréstimo de bem fungível. Você faz empréstimo de enfeite para uma festa. Os enfeites são bens substituíveis, mas é comodato, porque os bens serão devolvidos. É uma quebra essa divisão. Fungível, mútuo. Comodato, infungível. Mas tem o comodato ad pompam. Quando você tem um empréstimo de algo para ser utilizado como enfeite. Tem uma solução que é solicitado em provas para te pegar. A quebra é a exceção. A quebra que é a exceção. A quebra a regra geral. Então tem que tomar cuidado com esse comodato ad pompam, que é o empréstimo de bem fungível. O empréstimo de algo para enfeitar uma festa. Isso é importante. Bom, logo em seguida, o Código Civil traz a classificação quanto à consumtibilidade. Classificação quanto à consumtibilidade. E aí nós temos os bens consumíveis e bens inconsumíveis. Esse nome até é consumtibilidade. Bens consumíveis e bens inconsumíveis. Bom, o Código Civil de 2002, no artigo 86, trata de duas consumtibilidades. Nós temos a consumtibilidade fática, ou de fato, quer dizer, se o uso do bem importa ou não destruição imediata. Se você utiliza e ele desaparece, ele é consumível. Se você utiliza e ele não desaparece tão facilmente, ele é inconsumível. Então, um alimento é bem consumível. Um veículo é bem inconsumível. Essa é a consumtibilidade fática. Mas cuidado, senhores, porque existe também a consumtibilidade jurídica. Isso é complexo. O artigo 86 é um artigo difícil. Consumtibilidade jurídica. Se o bem é alienável ou inalienável. Se ele é alienável, ele é consumível juridicamente. Se ele é inalienável, ele é inconsumível. E é tido uma regra de inalienabilidade. Então vejam que, como os critérios são diferentes, é perfeitamente possível que um bem seja consumível e inconsumível ao mesmo tempo. Ele pode ser consumível do ponto de vista fático e inconsumível do ponto de vista jurídico. Ele pode ser inconsumível do ponto de vista fático e consumível do ponto de vista jurídico. Um automóvel, por exemplo. Um automóvel ele é bem consumível do ponto de vista fático, mas ele é bem consumível do ponto de vista jurídico. Ele pode ser vendido, a não ser que eu tenha lá uma cláusula de inalienabilidade, uma cláusula de inconsumtibilidade jurídica, o que é exceção. É curioso os senhores perceberem que não se pode mais falar, como no direito romano, quem estudou direito romano sabe muito bem disso, né? Res in commercium e res extra commercium. Aliás, tem que tomar cuidado, a palavra res quer dizer coisa, do latim. E se vem em prova, res perit domino, a coisa perece para o dono, né? Reivindicatória, reivindicatio, pleitear a coisa. Então, cuidado com essas flexões de res. Não se pode falar mais res in commercium e res extra commercium, porque nós superamos a fase dos atos comerciais no direito empresarial. Então, é melhor falar bem alienável e bem inalienável. E cuidado, porque a inconsumtibilidade fática leva em conta a destruição ou não do bem. A inconsumtibilidade ou consumtibilidade jurídica leva em conta se o bem é alienável ou inalienável. Eu digo aos senhores que o artigo 86 do Código é um dos artigos mais difíceis de compreensão. Porque tem dois tipos de bens consumíveis e inconsumíveis ali. Os senhores podem perceber isso de uma simples leitura. A última classificação que eu vou abordar com os senhores, para depois entrar no tema do bem de família, que é um tema hoje muito discutido, é a classificação em bens principais e bens acessórios. Essa classificação entre bens acessórios, bens principais, os senhores vão encontrar no Código Civil entre os artigos 92 a 97.
E o Código trata assim, bens reciprocamente considerados. Primeiro, os bens principais são aqueles bens independentes, que não dependem de qualquer outro para existência e, eventualmente, para gerar efeitos. Já os bens acessórios são aqueles bens dependentes, que têm uma relação de dependência na existência em relação ao bem principal. Isso você retira do artigo 92. Logo que o Código Civil entrou em vigor, surgiu uma grande discussão a respeito do princípio da gravitação jurídica. Princípio da gravitação jurídica, isso vem da física até a expressão, significa que o acessório segue o principal. Princípio da gravitação jurídica, o acessório segue o principal. Vozes surgiram logo após a entrada em vigor do novo Código que essa regra de teoria geral do direito não existiria mais, o que não é verdade. Quanto aos bens, você pode retirar essa regra da gravitação jurídica, um verdadeiro princípio geral de direito civil, do artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, de forma abstrata ou concreta. Acessório é aquele bem cuja existência supõe a do bem principal. Então, essa divisão da gravitação, acessório segue o principal, não se aplica só aos bens. Ela também se aplica, essa ideia, para as obrigações principais e acessórias, para os contratos principais e acessórios, quando a gente discute, por exemplo, coligação contratual, tem um contrato principal e tem, eventualmente, contratos acessórios. Eu gosto muito de uma simbologia para coligação contratual do contrato polvo. Tem a cabeça do polvo, que é o contrato principal, e tem os tentáculos, que são os contratos acessórios. Então, o que é verdade? O que é verdade é que o princípio da gravitação jurídica continua a toda prova no direito. A toda prova. Então, se aplica para os bens, para as obrigações, para os contratos e assim sucessivamente. Nós temos algumas categorias de bens acessórios, algumas categorias importantes. Nós temos, por exemplo, os bens acessórios tidos como frutos. Os frutos são aqueles bens acessórios que saem do bem principal sem diminuir a sua quantidade. Então, uma fruta de uma árvore é fruto. Sai do principal e não diminui o tamanho da árvore. Agora, temos também os produtos. Os frutos saem sem diminuir. Os produtos saem diminuindo. Os produtos são bens acessórios que saem do bem principal, diminuindo a sua quantidade. E aí até fica a dúvida. Se eles diminuem o principal, será que eles são bens acessórios? Pepita de ouro retirada de uma mina. Diminui o tamanho da mina? É de se pensar. Temos também as pertenças, que eu já mencionei para os senhores, que são aqueles bens incorporados com o intuito de utilidade. E a incorporação na nossa leitura geralmente é feita pelo proprietário. Porque a diferença para benfeitorias é que as benfeitorias são incorporadas por quem não é o proprietário. Tanto isso é verdade, afirma o professor Zé Fernando Simão, que a lei de locação não trata de pertenças, trata de benfeitorias. Porque quem é que faz a incorporação das benfeitorias? É o proprietário? É o locatário. Então vejam que essa seria uma boa leitura de pertenças e benfeitorias. Nós temos incorporações. Se a incorporação é feita pelo proprietário, nós temos pertença. Se é feita por quem não é o proprietário, diretamente, nós temos benfeitoria. E o outro tema importante é o tema das partes integrantes. Porque o próprio artigo 93 do Código diz que as pertenças não constituem partes integrantes. Na parte integrante eu também tenho um sentido de incorporação. Mas na parte integrante eu não tenho autonomia própria das pertenças. Veja que eu falei do ar-condicionado. O ar-condicionado, quando ele é retirado da sala de aula, ele funciona em outro local. A televisão, quando é retirada da sala de aula, ela funciona em outro local. Sem dúvida. Agora, a lente dessa câmera, se ela é retirada dali, ela tem utilidade? Não. Então ela é parte integrante da câmera. Uma lâmpada em relação ao lustre é parte integrante do lustre, porque não funciona na minha mão. Então, na parte integrante, não há a autonomia própria da pertencialidade. E tanto pertenças quanto partes integrantes, no nosso entender, são bens acessórios. Mas, como eu disse, na pertença eu posso ter quebra da gravitação jurídica. Tá? Cuidado, portanto, em suma, bens acessórios, frutos, saem sem diminuir. Produtos, saem diminuindo. Pertenças incorporadas, proprietário.
Benfeitorias incorporadas, quem não é o proprietário. E partes integrantes formam com a outra coisa um todo, como a lente dessa câmera. Bom, essas são as principais classificações dos bens. E eu não poderia deixar de comentar com vocês um dos temas mais relevantes do direito civil hoje, que é o tema do bem de família. E eu não poderia deixar de prestar uma homenagem, no começo dessa minha aula, por um dos grandes mestres jurídicos que eu tive na minha vida, que é o professor Álvaro Vilaça Azevedo. O professor Álvaro Vilaça Azevedo, professor da Universidade de São Paulo, foi meu professor na graduação, então está no meu DNA jurídico e hoje é meu professor lá no curso de doutorado. O professor Álvaro Vilaça Azevedo talvez seja, entre os civilistas vivos, aquele que mais contribuiu de forma legislativa para o direito civil brasileiro. Porque ele é o mentor intelectual da Lei 8.009/90. A Lei 8.009/90 tem origem no trabalho doutrinário, a tese de doutorado defendida pelo professor Álvaro Vilaça Azevedo. Aliás, também, tudo que os senhores encontram de forma legislativa no direito brasileiro a respeito da união estável, também tem origem no trabalho acadêmico do professor Álvaro Vilaça Azevedo. E a gente sempre fica procurando no Brasil pessoas que criam teses, que são teses que pegam no Brasil. E o professor Álvaro Vilaça Azevedo conseguiu fazer isso. Aplicar algo que tem aplicação no Brasil, que é justamente o tema do bem de família. Nós temos, quanto ao bem de família, um tratamento dual a respeito do bem de família. Há um tratamento no Código Civil, do chamado bem de família convencional ou voluntário. O bem de família convencional voluntário está tratado entre os artigos 1711 a 1722. E além desse bem de família voluntário convencional do Código, nós temos o bem de família legal da Lei 8.009/90, que tem origem no trabalho do professor Álvaro Vilaça Azevedo. Tratamento dualista a respeito do bem de família. São categorias distintas. O bem de família voluntário ou convencional, ele é instituído por escritura pública ou por testamento. E a escritura ou testamento devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Por isso que ele é voluntário, porque ele depende de um ato voluntário de instituição. Depende do exercício da autonomia privada do instituidor. E veja, o bem de família voluntário, ele é impenhorável e além de ser impenhorável, ele é inalienável. Ele é impenhorável e inalienável. Ele só pode ser vendido com autorização judicial ouvido o MP. E mais, há um limite para a instituição. O Código de 2002 prevê que o limite máximo para a instituição do bem de família é 1/3 do patrimônio do instituidor. Então vejam, será que é útil esse bem de família? Primeiro porque é um ato voluntário. Segundo porque a lei já prevê a proteção automática, os senhores verão. Terceiro porque se gasta com isso. Quarto porque além de ser impenhorável é inalienável. Teria alguma vantagem? Talvez tenha uma. A questão das exceções. Porque as exceções quanto ao bem de família voluntário são somente 3. Artigo 1715 do Código Civil. E não se pode fazer confusão, hein? Nós temos exceções ao bem de família legal na lei e bem de família convencional no Código. Código Civil, exceções ao bem de família convencional. Dívidas anteriores à sua instituição, dívidas posteriores de tributos, IPTU, e dívidas posteriores de condomínio, obrigação própria ter rem. Dívidas anteriores à sua instituição, porque senão todo mundo ia correr e instituir, né? Dívidas posteriores de condomínio e dívidas posteriores de tributos. Só, ponto final. Não tem mais exceção numa análise técnica positiva. Você pode até defender tese de diálogo das fontes, de que as normas se complementam, diálogo de complementaridade, mas aqui eu tenho tratamento específico. Talvez as vantagens estejam aí. Porque, por exemplo, a dívida de fiança locatícia não quebra com o bem de família convencional. E não pode misturar, hein? Tem jurisprudência que confunde, mas não pode confundir na técnica. Então, esse é o bem de família convencional do Código Civil, que já estava no Código 16. Mas aí há o bem de família da Lei 8.009/90. Essa lei, no seu artigo 1º,
Lei 8.009/90, prevê que é impenhorável, de forma automática, o imóvel destinado para a residência da entidade familiar. Pessoas casadas, pessoas que vivem em união estável, família monoparental, ascendentes e descendentes, ou até outra forma de instituição familiar. Como os senhores bem sabem, principalmente pela atuação do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, hoje se prega a ideia de família plural. E aí cito a doutrina da professora Maria Berenice Dias, que existem outras categorias familiares. Outras. Então, rol constitucional exemplificativo. Podemos ter bem de família de uma outra manifestação familiar. Aliás, me parece que há uma dúvida a respeito dessa questão. Parece que a dúvida é do Fernando. Sim, professor, meu nome é Fernando, né? A minha dúvida consiste no seguinte, quanto a imóvel residido por pessoa solteira, né? Se ele pode ser considerado bem de família, qual a posição dos tribunais, o que é que o senhor pode trazer aqui para nós? Bom, essa é uma pergunta que vem sendo muito debatida, foi muito debatida entre 2003, 2004, e agora, na nossa leitura, está consolidada. O STJ editou a súmula 364 do STJ, editou a sua súmula 364, prevendo que também é bem de família e, portanto, impenhorável. É impenhorável o imóvel em que reside pessoa solteira, divorciada ou viúva. Essa é mais uma interpretação civil constitucional do sistema. Por quê? Porque, segundo o STJ, o objetivo da Lei 8.009/90 não é proteger um grupo de pessoas, mas a pessoa, a sua dignidade e o direito constitucional à moradia que está no artigo 6º da Constituição. Aliás, um dos julgados do STJ cita a teoria do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo do Fachin. Esse é um exemplo de aplicação do patrimônio mínimo. A ideia de que a lei não protege o grupo, protege a pessoa. Se os senhores perguntarem para qualquer cidadão brasileiro, falando de realidade brasileira, não a realidade italiana, alemã, portuguesa, se os senhores perguntarem para qualquer cidadão brasileiro qual é o sonho patrimonial dele, ele vai dizer casa própria. Não há a menor dúvida. E eu conclamo todos, os senhores aqui, os que nos assistem, na busca de criação de um direito brasileiro. Porque essa é uma interpretação brasileira que a gente tem que buscar. Às vezes a gente fica cansado de ouvir teoria importada. Tudo bem que até a ideia de bem de família vem dos Estados Unidos. A ideia lá do Homestead, diz o professor Vilaça. Mas vamos adaptar o conceito à realidade brasileira. Aliás, há uma boa interpretação, uma outra discussão a respeito do bem de família. E nós temos várias polêmicas a respeito do bem de família. Vou imaginar o seguinte, eu tenho um imóvel, um único imóvel, e esse imóvel está alocado para terceiro. Aí eu pego o aluguel desse imóvel e loco o imóvel em que eu vou morar. Só tem um que está alocado. Esse imóvel que está alocado para terceiro é impenhorável? É impenhorável? Ou é só o imóvel bem de família direto? Posso admitir a ideia de bem de família indireto? Posso. O STJ diz que sim, Asdrubal. O chamado bem de família indireto. Agravo regimental 385-692 do Rio Grande do Sul. Porque, afinal de contas, há uma interpretação extensiva para a proteção da moradia. Agravo regimental 385-692 do Rio Grande do Sul, nesse sentido, bem de família indireto. Também é impenhorável. Uma dúvida que existe na doutrina é o caráter da Lei 8.009/90. E o que se diz hoje é que a Lei 8.009/90 é uma norma de ordem pública. Fachin, por exemplo, diz isso, Luiz Edson Fachin. E havendo norma de ordem pública, é possível decretar a proteção do bem de família de ofício. Do ponto de vista processual, não há preclusão. Nós vamos ver ainda a questão do bem de família ofertado. Não se admite renúncia. Até porque envolve direito de personalidade. A moradia é um direito fundamental, artigo 6º da Constituição. E é uma súmula do STJ, súmula 205 do STJ, que prevê o que é a súmula 205 do STJ? Que a Lei 8.009/90 tem efeito retroativo. A Lei 8.009/90 tem retroatividade motivada.
pode ser aplicada a uma penhora existente antes da sua entrada em vigor. Isso mostra o caráter de norma de ordem pública, sem dúvida alguma. Outro ponto que os senhores devem ter cuidado é a respeito de que a proteção também se estende para os bens móveis que guarnecem a residência, desde que esses bens móveis sejam essenciais à família. Esses bens móveis sejam essenciais à família numa ideia de padrão médio de vida. Hoje a interpretação é que praticamente tudo, né? Televisão é essencial, se bem que se for televisão de plasma, LCD, não é tão essencial assim. Um fogão, máquina de lavar roupas, geladeira. Os bens móveis essenciais à família também são impenhoráveis. A lei traz algumas exceções. Se vocês pegarem o artigo 2º da Lei 8.009/90, ali estão excepcionados os adornos suntuosos, as obras de arte e veículos de transporte. Esses bens móveis são bens penhoráveis, quebrando com a regra. E aí vamos para a questão altamente polêmica. As exceções à impenhorabilidade do bem de família. Essas exceções à impenhorabilidade do bem de família estão tratadas no artigo 3º da Lei 8.009/90. Vamos ver agora as exceções ao bem de família legal. E um ponto também importante que tem que ser atentado pelos senhores. Eu falei aqui para vocês que o bem de família convencional, ele é impenhorável e inalienável. O bem de família legal é tão somente impenhorável. Essa é uma diferença que tem que ser percebida. Quais são as exceções à impenhorabilidade do bem de família legal previstas no artigo 3º da Lei 8.009/90? Primeiro, havendo crédito dos trabalhadores da própria residência e as respectivas contribuições previdenciárias. Créditos dos trabalhadores da própria residência. Crédito trabalhista do imóvel. Exemplo típico, empregado doméstico. Há algumas interpretações na Justiça do Trabalho que é qualquer empregado. Pode ser empregado da empresa do sujeito. Nós não concordamos com essa interpretação. Tudo bem que na área trabalhista se faz uma interpretação para tutelar o trabalhador. Artigo 7º da Constituição. Mas por ponderação, pelo menos na nossa leitura, a proteção da moradia persiste sobre a proteção do trabalhador. Tem que se fazer a devida ponderação entre moradia e trabalho. Como eu já disse para vocês, falei em aula passada que os grandes casos de discussão são os casos de ponderação entre direitos fundamentais. Então, na nossa interpretação, empregado do imóvel. É assim que está escrito no dispositivo legal, no inciso 1 do artigo 3º. Inciso 2. Pelo titular do crédito decorrente de financiamento para aquisição ou construção do imóvel. Aqui, senhores, a razão é simples. A dívida tem origem na coisa. É uma obrigação que decorre do surgimento da coisa. E por isso seria possível quebrar com bem de família. 3. Pelo credor de pensão alimentícia. E aqui sejam os alimentos legais, de direito de família, alimentos convencionais, por contrato, uma interpretação de tutela da pessoa humana pela natureza dos alimentos, ou até os alimentos indenizatórios. Onde é que estão os alimentos indenizatórios? Os alimentos indenizatórios são aqueles devidos a título de lucros cessantes e estão previstos no artigo 948, inciso 2 do Código Civil. Os alimentos decorrentes de ato ilícito. Morreu o chefe familiar, os filhos têm direito aos alimentos indenizatórios. Esses alimentos indenizatórios têm condição de quebrar com bem de família. Aqui eu faço interpretação extensiva dos alimentos. Porque isso também envolve promoção e tutela da pessoa humana, a questão do mínimo existencial relativa aos alimentos. 4. Tem polêmica. Para a cobrança de impostos predial territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Vejam o que diz a lei. Impostos, IPTU, predial territorial, taxas e contribuições. Aqui nós temos obrigações propter rem, obrigações próprias da coisa, obrigações ambulatórias. A lei não prevê expressamente dívidas de condomínio. Não falou expressamente o legislador em dívidas de condomínio. Mas a jurisprudência tem interpretado, não sei se concordo,
para tutelar o condomínio se ele quebra com a questão do bem de família, com a moradia, a jurisprudência tem entendido, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que aqui incluem as dívidas de condomínio. Há um julgado, relatoria do ministro Eros Grau, informativo 455 do Supremo. Nesse informativo 455, há um julgado mencionando que condomínio aqui se enquadra, porque a lei fala taxas e contribuições. E o condomínio acaba ingressando, a despesa de condomínio acaba ingressando em taxas e contribuições. Não sei se concordo, mas é uma questão a ser considerada muito, afinal de contas, é julgado do Supremo Tribunal Federal. Bom, também, seguindo, também há a possibilidade de se quebrar com bem de família para execução de hipoteca sobre o imóvel, inciso 5, do artigo 3º da lei, execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Aqui, pessoal, quando a lei fala em hipoteca, a jurisprudência tem feito uma interpretação restritiva, no sentido de que a hipoteca é só no interesse do casal. A hipoteca não pode ser no interesse de um só, ou no interesse da empresa de um só. A hipoteca tem que ser no interesse do casal, da entidade familiar, dos filhos, eventualmente, para quebrar com o bem de família. Há julgados nesse sentido. Se vocês quiserem fazer a pesquisa de um desses julgados, o agravo regimental 597-243 de Goiás. Agravo regimental 597-243 de Goiás. No sentido de que a hipoteca deve ser no interesse da entidade familiar. Agravo regimental 597-243 de Goiás. Percebam que aqui a interpretação é para a moradia. Sucumbe a hipoteca, não é qualquer hipoteca, prevalece a proteção da moradia. Inciso 6. O inciso 6 prevê atos ilícitos em geral. Quando eu tenho uma sentença penal condenatória ou uma sentença indenizatória transitada em julgado por ato ilícito, eu quebro com bem de família. Inclusive, eu já falei até dos alimentos indenizatórios. Nem precisaria fazer a interpretação dos alimentos indenizatórios, porque aqui no inciso 6 nós temos os atos ilícitos em geral. E agora chegamos na grande polêmica. Grande polêmica. O inciso 7 do artigo 3º da Lei 8.009/90. A possibilidade de penhora do bem de família do fiador de locação. A penhora do bem de família do fiador de locação, que não constava do projeto original, da lei original. Foi introduzida pelo artigo 82 da lei de locação. Artigo 82 da lei 8245 de 91. Parte da doutrina sempre disse que essa previsão seria inconstitucional. Estamos filiados a essa corrente. Aliás, muitos jovens civilistas dizem que a norma é inconstitucional. Anderson Schreiber, Marcelo Calisto, Rosalice Fidalgo, Cristiano Chaves e Rosenwald, Pablo Stoso e Pamplona. Por que a norma seria inconstitucional? Seria inconstitucional não tanto por lesão à moradia, mas porque ela é desproporcional, ela não é razoável. Todo mundo sabe que fiança é contrato acessório. E sendo a fiança contrato acessório, não pode trazer mais obrigações do que o contrato principal. O locatário não perde o bem de família, o fiador perde. Tanto isso é verdade que, se o fiador perder com o bem de família, no regresso ele não consegue tomar o bem de família do locatário. A norma é totalmente desproporcional. E essa tese da falta de proporção da norma chegou a ser adotada pelo STF, uma decisão monocrática, recurso extraordinário 352.940 de São Paulo, recurso extraordinário 352.940 de São Paulo, esse julgado de abril de 2005, que teve como relator o então ministro Carlos Veloso, declarou inconstitucional, principalmente pela tese da falta de proporção. Porém, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na época 7-3, porque o próprio ministro Veloso estava aposentado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma seria constitucional. E por que a norma seria constitucional 7-3 no Supremo Tribunal Federal? Entendeu o Supremo que a norma seria constitucional segundo a relatoria do ministro Peluso? Primeiro porque
é uma norma que protege o mercado imobiliário, nos termos do artigo 170 da Constituição. E segundo, porque quando o fiador assina o contrato, sabe que pode perder o bem de família. A dúvida que eu tenho é, será que sabe? E ele pode, eventualmente, renunciar ao bem de família? Continuo entendendo que a norma é desproporcional, inconstitucional. E torço aqui para que, efetivamente, ocorra uma revisão legislativa dessa norma. Encerrando rapidamente, não poderia deixar de falar da polêmica que tem relação com essa ideia da penhora do fiador, do bem de família do fiador, de locação imobiliária. Não poderia deixar de falar da polêmica do bem de família ofertado. Imagine a hipótese em que o devedor executado não tem outra opção, oferece o bem de família à penhora. E depois procura o advogado, que vai alegar que é bem de família. Ele ofereceu e depois embarga dizendo que é bem de família numa execução. Muito bem. Os embargos devem ser acolhidos ou rejeitados, pensando no caso de execução? Chegou a prevalecer no STJ a tese de que os embargos deveriam ser rejeitados. Porque se ele oferece o bem de família, ele renunciou. Um dos julgados fala até em boa-fé objetiva, na máxima do venire contra factum próprio, vedação do comportamento contraditório, é a conclusão que os senhores vão encontrar a respeito da boa-fé no recurso especial 554-622. Venire contra factum próprio, ofereceu, não pode, eventualmente, alegar. 554-622 do Rio Grande do Sul. Porém, mais recentemente, o STJ tem entendido de forma diversa. O que, no nosso entender, está plenamente correto. O bem de família é irrenunciável. Mesmo ele oferecendo, ele pode embargar dizendo que é bem de família. A alegação da vedação do comportamento contraditório não vence a questão da proteção constitucional da moradia. Então, oferece e pode embargar. Em regra, essa é a melhor conclusão. Um outro recurso especial que adotou essa tese é um agravo regimental no recurso especial, agravo regimental no recurso especial 888-654 do Espírito Santo. 888-654 do Espírito Santo. Sugiro que os senhores procurem pesquisar a respeito desse tema do bem de família ofertado, vão encontrar alguns trabalhos, alguns julgados a respeito desse tema. E, em suma, concluindo a nossa aula, vimos na aula de hoje os principais tópicos relacionados ao tratamento dos bens no Código Civil de 2002 e na Lei 8.009/90 a respeito do bem de família, tema fundamental hoje do direito civil. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Para rever essa aula, acesse o nosso site www.tvjustiça.jus.br. Só me resta convidá-los para a nossa próxima aula com o tema Teoria Geral do Negócio Jurídico e a famosa escada pontiana. Até a nossa próxima aula. Um abraço para todos vocês.